A marreta de João Silva parou no meio do movimento quando atingiu algo que não deveria estar ali. Era uma manhã fria de julho de 2013, em Águas Claras, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. E o pedreiro de 52 anos estava demolindo uma parede da antiga casa da família Santos para uma renovação completa. A residência na Rua das Flores, número 47, havia sido comprada 6 meses antes por um jovem casal de Belo Horizonte que queria transformá-la em uma pousada rural. Durante 25 anos, a propriedade havia permanecido abandonada, tornando-se uma lenda urbana local, conhecida como a Casa Maldita dos Santos. João conhecia bem a história. Em 1988, quando ele ainda era um jovem de 27 anos, toda a cidade havia sido abalada pelo misterioso desaparecimento da família Santos durante um jantar de domingo. 5 pessoas, os pais, 2 filhos adolescentes e a avó, simplesmente sumiram sem deixar rastro, deixando para trás uma mesa posta com comida ainda quente. Agora, 25 anos depois, a marreta de João havia encontrado resistência onde deveria haver apenas tijolos e argamassa. Ele limpou o suor da testa e examinou o buraco que acabara de fazer na parede. Havia algo escuro lá dentro, algo que parecia ter sido selado propositalmente. "Dona Mariana!" gritou João para a proprietária, que estava supervisionando a reforma no quintal. "A senhora precisa ver uma coisa aqui." Mariana Oliveira, de 35 anos, arquiteta de Belo Horizonte, aproximou-se com curiosidade. Ela e o marido haviam comprado a casa por um preço bem abaixo do mercado, justamente por causa da história sinistra que a acompanhava. Como pessoas práticas e céticas, não acreditavam em maldições, apenas em oportunidades de negócio. "O que foi, João? Tem alguma coisa estranha nesta parede. Olha aqui." João iluminou o interior da abertura com uma lanterna. "Parece que tem um espaço vazio, mas selado, e tem um cheiro estranho." Mariana se aproximou e imediatamente sentiu o odor que João havia mencionado. Era um cheiro químico misturado com algo doce e enjoativo que fez seu estômago revirar. "Deve ser mofo. Esta casa ficou abandonada por muito tempo." "Não, dona Mariana, eu conheço cheiro de mofo. Isso é outra coisa." João continuou quebrando cuidadosamente a parede, e o que descobriram nas próximas 2 horas mudaria para sempre a história de Águas Claras. Atrás da parede falsa havia um pequeno compartimento de aproximadamente 2 metros por 2 metros. No centro do espaço havia uma mesa de madeira com 5 cadeiras ao redor. Sobre a mesa, pratos com restos de comida mumificada, talheres enferrujados e copos que ainda continham líquido evaporado. Mas o mais chocante eram os 5 esqueletos sentados nas cadeiras, cada um ainda vestindo roupas que, apesar do tempo, eram reconhecíveis como pertencentes à família Santos. Mariana gritou e correu para fora da casa. João, apesar de seus 52 anos e décadas trabalhando em construção, nunca havia visto nada parecido. Com mãos trêmulas, ligou para a polícia. A Polícia Civil de Águas Claras era uma delegacia pequena, com apenas 3 investigadores e um delegado. O delegado Carlos Mendes, de 48 anos, havia assumido o cargo apenas 2 anos antes, vindo de uma cidade maior da região. Ele conhecia a lenda da família Santos, mas sempre a havia considerado apenas folclore local. Quando chegou à Rua das Flores e viu o que havia sido descoberto, percebeu que estava diante do caso mais importante de sua carreira. "João, ninguém mais pode entrar nesta casa até chegarmos os peritos de Belo Horizonte", instruiu o delegado enquanto isolava a área com fita amarela. "E vocês 2 não podem comentar sobre isso com ninguém até resolvermos o que aconteceu aqui." Mas em uma cidade de 12.000 habitantes, segredos não duram muito tempo. Em poucas horas,
Toda Águas Claras sabia que a família Santos havia sido encontrada e que eles não haviam desaparecido. Haviam sido assassinados e selados dentro de sua própria casa. O doutor Antônio Carvalho, médico legista aposentado, que havia investigado o desaparecimento original em 1988, foi um dos primeiros a chegar à casa quando soube da descoberta. Aos 73 anos, ele ainda tinha uma memória perfeita para detalhes forenses, e o que viu confirmou suas suspeitas de 25 anos atrás. Delegado Mendes, eu sabia que algo estava errado com a investigação original, disse Dr. Carvalho enquanto examinava o local. Em 1988, encontramos evidências que sugeriam que a família não havia saído de casa voluntariamente. Que tipo de evidências? Primeiro, a comida na mesa ainda estava quente quando os vizinhos encontraram a casa aparentemente vazia. Segundo, não havia sinais de arrombamento, mas também não havia sinais de que a família tivesse se preparado para sair. Terceiro, e mais importante, havia pequenas quantidades de sangue no chão da sala de jantar que nunca foram devidamente explicadas. O delegado Mendes examinou os esqueletos mais de perto, evitando contaminar a cena do crime. Dr. Carvalho, como é possível que 5 pessoas tenham sido mortas e seladas aqui sem que ninguém percebesse? Delegado, lembra que em 1988 esta casa ficava mais isolada. A rua não era pavimentada e havia apenas 2 casas vizinhas. Uma família de 5 pessoas poderia ter sido dominada por um ou mais agressores, morta, e depois o espaço poderia ter sido selado durante a noite. Mas alguém teria notado trabalhos de construção. Dr. Carvalho apontou para a parede que João havia destruído. Veja como foi feita esta parede falsa. É trabalho profissional, mas poderia ter sido feito rapidamente por alguém que conhecia a construção. E se fosse feito de madrugada, os vizinhos poderiam não ter notado. Então o assassino tinha conhecimento de construção. Ou contratou alguém para fazer o serviço depois dos assassinatos. A chegada dos peritos de Belo Horizonte trouxe equipamentos modernos que permitiram uma análise mais detalhada da cena do crime. A doutora Patrícia Rodrigues, especialista em crimes antigos, assumiu a liderança da investigação forense. Esta é uma das cenas de crime mais bem preservadas que já vi, comentou enquanto fotografava cada detalhe. O selamento do espaço criou condições quase ideais para a preservação. Doutora Patrícia, pode determinar a causa da morte? Perguntou o delegado Mendes. Preliminarmente vejo evidências de traumatismo nos crânios. Parece que foram mortos com objetos contundentes, mas vou precisar de análises mais detalhadas para ter certeza. E o tempo de morte? Pelos restos de comida e pelo estado de decomposição, diria que morreram muito próximo à data do desaparecimento em 1988, possivelmente na mesma noite. Durante os 3 dias seguintes, enquanto os peritos processavam a cena do crime, o delegado Mendes começou a revisar todos os arquivos da investigação original de 1988. O que encontrou foi frustrante. Uma investigação superficial, com poucas pistas seguidas e conclusões precipitadas. O investigador responsável em 1988, delegado Joaquim Pereira, havia concluído rapidamente que a família havia fugido devido a dívidas ou problemas pessoais. Não havia buscado pistas de crime, não havia interrogado suspeitos e havia arquivado o caso em menos de 3 meses. Dr. Carvalho, disse o delegado Mendes durante uma revisão dos arquivos antigos, por que a investigação original foi tão superficial? Delegado Pereira era, digamos, pouco interessado em casos complicados. Preferia resoluções rápidas, mesmo que não fossem corretas. Mas havia evidências de crime. Havia, sim, mas Pereira as ignorou ou descartou. E, para ser honesto, a família Santos não tinha muitos amigos influentes na cidade. Era mais fácil concluir que haviam fugido do que investigar um possível homicídio múltiplo. Quem eram os Santos? Conte-me sobre a família.
Dr. Carvalho puxou uma cadeira e começou a relatar o que lembrava sobre as vítimas. Heitor Santos, 45 anos, era contador da prefeitura. Homem quieto, religioso, sem inimigos conhecidos. A esposa, Dolores, 42 anos, era professora da escola municipal, também muito respeitada na comunidade. E os filhos? Ricardo, de 17 anos, estava no último ano do colegial. Era um bom aluno, jogava futebol no time da cidade. A irmã, Luciana, tinha 15 anos, também boa aluna, ajudava na igreja. E tinha a avó, Dona Sebastiana, 68 anos, viúva que morava com a família há 5 anos. Uma família comum, sem problemas aparentes. Exatamente. Por isso nunca fez sentido que tivessem simplesmente desaparecido. Heitor tinha um emprego estável, a família tinha uma boa reputação, não havia dívidas significativas. Havia alguém que pudesse ter motivo para matá-los? Dr. Carvalho ficou pensativo. Na época surgiram alguns rumores. Heitor, como contador da prefeitura, tinha acesso a informações financeiras da cidade. Havia quem dissesse que ele poderia ter descoberto alguma irregularidade. Que tipo de irregularidade? Corrupção, desvios de verba. Águas Claras sempre foi uma cidade pequena, onde todos sabem da vida de todos. Se havia dinheiro público sendo mal usado, Heitor seria uma das pessoas que poderia descobrir. E quem poderia estar envolvido nessa corrupção? Essa é uma pergunta perigosa, delegado, mesmo 25 anos depois. O delegado Mendes entendeu a implicação. Se a família Santos havia sido morta para silenciá-los sobre corrupção municipal, os responsáveis poderiam ainda estar vivos e em posições de poder. Doutor Carvalho, preciso de nomes. Quem estava na prefeitura em 1988 que poderia ter se sentido ameaçado por Heitor? O prefeito era Coronel Batista, militar aposentado que governou a cidade por 3 mandatos. Morreu em 2005. O vice-prefeito era Antônio Figueiredo, dono de várias empresas locais. Ainda está vivo, mora em uma fazenda nos arredores da cidade. E o secretário de Finanças? Esse é mais complicado. Era Mário Silveira, que depois se tornou prefeito por 2 mandatos. Hoje é vereador e uma das pessoas mais influentes da cidade. Silveira ainda está ativo na política? Muito ativo e muito poderoso. Sua família controla boa parte dos negócios de Águas Claras há décadas. O delegado Mendes sabia que estava entrando em território perigoso. Investigar pessoas poderosas em uma cidade pequena poderia trazer consequências para sua carreira. Mas 5 pessoas inocentes haviam sido brutalmente assassinadas, e ele havia jurado servir à justiça. Na manhã seguinte, decidiu começar entrevistando pessoas que haviam conhecido a família Santos. Sua primeira parada foi a casa de Dona Conceição Almeida, de 78 anos, que havia sido vizinha próxima dos Santos em 1988. Dona Conceição, a senhora se lembra da noite em que a família Santos desapareceu? Como não lembrar, delegado? Foi 15 de maio de 1988, um domingo. Eu ainda era casada com meu finado Antônio, e a gente morava na casa ao lado. A senhora viu ou ouviu alguma coisa estranha naquela noite? Vi sim. Por volta das 9 horas, passou um caminhão pela rua. Estranho, porque nossa rua era sem saída e ninguém usava caminhão por aqui. Consegue descrever o caminhão? Era grande, desses de mudança, escuro, talvez azul ou preto. Ficou parado em frente à casa dos Santos por um tempo. Quanto tempo? Umas 2 horas, talvez mais. Quando foi depois das 11, o caminhão foi embora. A senhora viu quem estava no caminhão? Não consegui ver direito, mas eram pelo menos 2 homens. Estavam carregando coisas para dentro da casa. Que tipo de coisas? Parecia material de construção. Sacos de cimento, tijolos, essas coisas. Esta informação era crucial. Alguém havia levado material de construção para a casa dos Santos na noite do desaparecimento.
Isso confirmava a teoria de que a parede falsa havia sido construída na mesma noite dos assassinatos. Dona Conceição, a senhora reportou isso à polícia na época? Claro que sim. Falei com o delegado Pereira no dia seguinte. Mas ele disse que provavelmente os Santos estavam fazendo algum concerto antes de viajar. Oh, e a senhora aceitou essa explicação? Não achei normal, mas o delegado era a autoridade, né? Quem era eu para questionar? O delegado Mendes agradeceu as informações e se dirigiu para sua segunda entrevista. O padre Francisco, de 71 anos, que havia sido pároco da cidade em 1988 e conhecia bem a família Santos. Padre, os Santos eram pessoas religiosas? Muito religiosas. Heitor era tesoureiro da igreja, Dolores organizava os eventos beneficentes. As crianças serviam de coroinhas. Dona Sebastiana nunca faltava à missa. Havia algum problema na família? Conflitos, dívidas, inimizades? Nenhuma que eu soubesse. Eram pessoas simples, trabalhadoras, honestas. Padre, na época do desaparecimento, houve algum rumor sobre por que teriam sumido? O padre hesitou antes de responder. Delegado, posso falar em confiança? Claro, padre. Uns dias antes do desaparecimento, Heitor veio me procurar. Estava muito preocupado. Dizia que havia descoberto algo no trabalho que o deixava com a consciência pesada. Ele disse o que era? Não deu detalhes, mas disse que havia números que não batiam, dinheiro que não estava indo para onde deveria ir. E o que o senhor o aconselhou? Disse que se havia algo errado, ele deveria denunciar às autoridades competentes. Que Deus não perdoa quem se cala diante da injustiça. Padre, o senhor acha que Heitor estava planejando fazer uma denúncia? Tenho quase certeza. Ele era um homem íntegro. Se havia corrupção na prefeitura, não ficaria quieto. Esta conversa confirmou as suspeitas sobre o motivo dos assassinatos. Heitor Santos havia descoberto corrupção na prefeitura e estava planejando denunciá-la. Alguém havia decidido silenciá-lo de forma permanente. O delegado Mendes retornou à delegacia com peças importantes do quebra-cabeças, mas sabia que ainda precisava de muito mais evidências para identificar e processar os assassinos. A parte mais difícil seria provar quem havia ordenado os crimes e quem os havia executado. Naquela tarde, recebeu uma ligação da doutora Patrícia com resultados preliminares da análise forense. Delegado, confirmei que as 5 pessoas foram mortas com golpes contundentes na cabeça. Objetos pesados, provavelmente martelos ou marretas. Há evidências de luta? Mínimas. Parece que foram surpreendidos durante o jantar e mortos rapidamente. Possivelmente por mais de uma pessoa, considerando que eram 5 vítimas. E sobre a construção da parede falsa? Foi feita por profissionais, usando materiais de qualidade. Definitivamente não foi trabalho improvisado. Tem alguma estimativa de quando foi construída? Pelos materiais e técnicas utilizadas, diria que na mesma época dos assassinatos. A argamassa tem consistência com cimento de 1988. O delegado Mendes desligou o telefone sabendo que tinha evidências sólidas de que a família Santos havia sido assassinada em maio de 1988 e imediatamente selada dentro da própria casa. Agora precisava descobrir quem havia cometido esses crimes hediondos e por quê. Mas também sabia que estava lidando com pessoas poderosas que haviam conseguido esconder seus crimes por 25 anos. Elas não desistiriam facilmente de manter seus segredos enterrados. Na manhã seguinte, o delegado Mendes encontrou uma surpresa desagradável esperando em sua mesa. Uma ordem do juiz local, suspendendo temporariamente a investigação até que questões de jurisdição fossem resolvidas. Alguém com influência política estava tentando parar a investigação antes que chegasse muito perto da verdade. A descoberta horrível na parede da Casa dos Santos havia reaberto um caso que pessoas poderosas
preferiam que permanecesse esquecido para sempre. Mas o delegado Mendes estava determinado a garantir que a família Santos finalmente recebesse justiça, não importa quantas pessoas tentassem impedi-lo. A ordem judicial que suspendeu a investigação havia sido assinada pelo juiz Marcelo Silveira, sobrinho do vereador Mário Silveira. Para o delegado Mendes, não era coincidência. A família Silveira estava claramente tentando proteger seus interesses, confirmando suas suspeitas sobre o envolvimento dela nos crimes de 1988. Mas Carlos Mendes não era um delegado qualquer. Formado em Direito pela UFMG e especialista em crimes contra a administração pública, ele sabia como contornar tentativas de obstrução da justiça. Em vez de aceitar passivamente a ordem judicial, decidiu buscar apoio em instâncias superiores. Na manhã seguinte, dirigiu-se a Belo Horizonte para uma reunião com o delegado-geral da Polícia Civil de Minas Gerais, Dr. Fernando Costa. O caso dos Santos havia chamado a atenção da mídia estadual e a pressão pública estava crescendo para uma investigação completa. Delegado Mendes, este caso tem potencial para se tornar um escândalo nacional, disse Dr. Costa durante a reunião. Uma família inteira assassinada e selada dentro da própria casa por 25 anos. A imprensa não vai largar isso facilmente. Dr. Costa, há evidências claras de que pessoas influentes de Águas Claras estão tentando obstruir a investigação. A ordem de suspensão veio menos de 48 horas depois de eu começar a investigar corrupção na prefeitura. Que tipo de evidências você tem sobre essa corrupção? O delegado Mendes apresentou todas as informações que havia coletado. O depoimento do padre sobre as preocupações de Heitor, as suspeitas sobre irregularidades financeiras e a tentativa óbvia de enterrar o caso novamente. Doutor Costa, preciso de autorização para transferir a investigação para a capital, fora da influência política local. Autorização concedida. Você vai trabalhar diretamente comigo e vamos trazer uma equipe especializada em crimes contra a administração pública. Com o apoio da cúpula da Polícia Civil, o delegado Mendes retornou a Águas Claras com uma equipe de 6 investigadores especializados e autorização para ignorar a ordem judicial local. Sua primeira ação foi ordenar uma auditoria completa das finanças da Prefeitura de Águas Claras entre 1985 e 1990, período que cobria os anos antes e depois dos assassinatos. A auditoria foi conduzida pela contadora forense doutora Ana Paula Martins, especialista em detectar fraudes em contas públicas. O que ela descobriu nos livros da prefeitura confirmou as piores suspeitas sobre o motivo dos crimes. Delegado Mendes, encontrei evidências de um esquema sistemático de desvio de verbas entre 1986 e 1989. Relatou doutora Ana Paula, após 3 dias de análise intensiva. Que tipo de desvios? Empresas fantasmas recebendo pagamentos por obras que nunca foram executadas, superfaturamento em contratos de pavimentação, verbas federais para educação e saúde sendo direcionadas para contas pessoais. Qual o valor total dos desvios? Aproximadamente 5 milhões de cruzeiros na época, o equivalente a cerca de 8 milhões de reais hoje. E quem estava envolvido? As assinaturas nos documentos fraudulentos são do prefeito Coronel Batista, do secretário de Finanças Mário Silveira e, curiosamente, de Heitor Santos como contador responsável. O delegado Mendes se surpreendeu. Heitor estava envolvido na corrupção? Não necessariamente. Analisando os padrões das assinaturas, muitas das que aparecem como sendo de Heitor são claramente falsificações. Alguém estava usando o nome dele para validar transações fraudulentas. Isso significa que Heitor poderia ter descoberto que estavam falsificando sua assinatura? Exatamente. E se ele decidisse denunciar, toda a operação desmoronaria.
Esta descoberta mudou completamente a perspectiva do caso. Heitor Santos não apenas havia descoberto corrupção na prefeitura, mas também que seu próprio nome estava sendo usado para legitimar crimes. Sua decisão de denunciar representava uma ameaça mortal para os verdadeiros culpados. O próximo passo foi investigar as empresas que haviam recebido os pagamentos fraudulentos. A maior beneficiária era a construtora Figueiredo Ltda, de propriedade de Antônio Figueiredo, o ex-vice-prefeito. O delegado Mendes decidiu interrogar Figueiredo, agora com 73 anos e ainda morando em sua fazenda nos arredores de Águas Claras. A Fazenda São João era uma propriedade impressionante, com casa grande colonial, piscina, quadras de tênis e gado de alta qualidade pastando em campos verdes. Claramente, Antônio Figueiredo havia prosperado muito além do que seria possível apenas com os negócios legítimos de uma pequena construtora. Senhor Figueiredo, sou o delegado Carlos Mendes, da Polícia Civil. Estou investigando o assassinato da família Santos em 1988. Figueiredo, um homem alto e ainda imponente apesar da idade, recebeu o delegado na varanda de sua casa com uma expressão de cautela calculada. Delegado, ouvi dizer que vocês encontraram os corpos. Terrível tragédia. Sempre me perguntei o que havia acontecido com aquela família. Senhor Figueiredo, o senhor era vice-prefeito em 1988. Conhecia bem Heitor Santos? Claro, Heitor era nosso contador. Homem muito competente, muito detalhista. Muito detalhista? Sim, sempre conferia cada número, cada documento, às vezes até demais, se me permite dizer. O que quer dizer com até demais? Figueiredo hesitou, claramente percebendo que havia dito mais do que pretendia. Apenas que Heitor era muito meticuloso. Fazia muitas perguntas sobre contratos e gastos. Que tipo de perguntas? Perguntas normais de contador, nada demais. O delegado Mendes mostrou alguns dos documentos encontrados na auditoria. Senhor Figueiredo, sua empresa recebeu 800 mil cruzeiros por uma obra de pavimentação da Rua Central em 1987. Mas não há registros de que essa obra tenha sido realizada. Delegado, isso foi há mais de 25 anos. Não me lembro de detalhes específicos de cada contrato. Mas o senhor se lembraria de ter pavimentado a rua principal da cidade, não? Talvez a obra tenha sido cancelada ou adiada por motivos que não me lembro. Mesmo assim, o pagamento foi feito integralmente. Figueiredo se levantou bruscamente. Delegado, se há irregularidades nos contratos antigos, sugiro que consulte os arquivos da prefeitura. Eu apenas executava as obras que me eram encomendadas. Senhor Figueiredo, onde o senhor estava na noite de 15 de maio de 1988? Não tenho como me lembrar de uma noite específica de há 25 anos. É a noite em que a família Santos foi assassinada. Delegado, se está me acusando de algo, talvez eu devesse chamar meu advogado. Não estou acusando ninguém ainda, apenas investigando. Mas vou precisar que o senhor venha à delegacia nos próximos dias para um depoimento formal. A reação defensiva de Figueiredo confirmou as suspeitas do delegado Mendes. O ex-vice-prefeito claramente sabia mais sobre os crimes do que estava admitindo. De volta à cidade, o delegado recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Maria José, de 65 anos, empregada doméstica que havia trabalhado para várias famílias influentes de Águas Claras ao longo dos anos. Delegado, vi na televisão sobre a família Santos. Tenho informações que podem ajudar. Que tipo de informações, Dona Maria José? Em 1988, eu trabalhava para a família do Mário Silveira. Na noite que a família Santos desapareceu, eu estava na casa deles até tarde, ajudando com um jantar para visitas importantes. E que tipo de visitas? Homens de fora da cidade,
Pareciam ser de Belo Horizonte, falavam sobre negócios e política. A senhora lembra de detalhes da conversa? Lembro que estavam muito nervosos, falando sobre um problema que precisava ser resolvido rapidamente. Mencionaram o nome do Heitor várias vezes. O que diziam sobre Heitor? Que ele estava fazendo muitas perguntas, que poderia estragar tudo se não fosse controlado. A senhora se lembra de mais alguma coisa? Sim. Por volta das 9 da noite, chegou um recado para o Sr. Mário. Depois disso, ele ficou muito aliviado e disse para as visitas que o problema havia sido resolvido. Esta informação era devastadora. Mário Silveira havia recebido comunicação sobre a resolução de um problema relacionado a Heitor Santos na mesma noite dos assassinatos. Dona Maria José, por que a senhora nunca contou isso antes? Quem ia acreditar em uma empregada doméstica contra pessoas tão poderosas? E para ser honesta, eu tinha medo. E por que está contando agora? Porque uma família inteira foi morta, incluindo 2 crianças. Isso não pode ficar sem justiça. O delegado Mendes sabia que agora tinha evidências suficientes para buscar mandados de prisão contra Mário Silveira e Antônio Figueiredo. Mas também sabia que eles não agiriam sozinhos em algo tão elaborado quanto assassinar 5 pessoas e selar os corpos dentro de uma parede. Na tarde seguinte, recebeu uma pista crucial de uma fonte inesperada. Dr. Antônio Carvalho, o médico legista aposentado, havia lembrado de algo importante sobre a investigação original. Delegado Mendes, encontrei algumas anotações pessoais que fiz em 1988. Há um detalhe que pode ser importante. Que tipo de detalhe? Na época chamou minha atenção que a Casa dos Santos havia sido limpa muito meticulosamente antes de ser abandonada. Não havia impressões digitais em lugar nenhum, nem mesmo da própria família. Isso é estranho mesmo. Mas o mais estranho é que encontrei uma pegada parcial na lama do quintal que não combinava com os sapatos de nenhum membro da família. O senhor guardou evidências dessa pegada? Guardei, sim. E ontem resolvi compará-la com as novas evidências forenses. Dr. Carvalho mostrou fotografias e moldes de gesso que havia preservado durante 25 anos. A pegada indica uma bota de segurança, tamanho 42, com um padrão de solado específico usado por trabalhadores da construção civil. Isso confirma que houve pessoas estranhas na casa durante a construção da parede falsa. Sim, e há mais. Consegui identificar a marca e modelo da bota. Era um tipo usado principalmente por uma empresa da região. Que empresa? Construtora Figueiredo. Esta evidência conectava diretamente Antônio Figueiredo à cena do crime. Funcionários de sua empresa haviam estado na Casa dos Santos na noite dos assassinatos. O delegado Mendes decidiu que era hora de prender os suspeitos antes que pudessem destruir mais evidências ou fugir. Solicitou mandados de prisão para Mário Silveira e Antônio Figueiredo por homicídio múltiplo qualificado, corrupção e formação de quadrilha. Os mandados foram executados simultaneamente na madrugada de uma quinta-feira. Silveira foi preso em sua casa na cidade, enquanto Figueiredo foi detido em sua fazenda. A prisão dos 2 homens mais poderosos de Águas Claras causou um terremoto político na região. Silveira havia sido prefeito da cidade por 2 mandatos e era vereador influente. Figueiredo controlava boa parte da economia local através de suas empresas. Durante os interrogatórios, inicialmente nenhum dos 2 confessou o envolvimento nos crimes. Mas quando o delegado Mendes apresentou as evidências forenses, os documentos fraudulentos e os depoimentos das testemunhas, suas versões começaram a se contradizer. Antônio Figueiredo foi o primeiro a quebrar. Delegado, eu não matei ninguém, apenas forneci os trabalhadores para fazer o serviço de construção. Que serviço de construção? Selar o compartimento. Mas quando chegamos lá, a família já estava morta. Quem os matou? Mário contratou 2 homens de Belo Horizonte, profissionais.
E por que vocês precisavam matar a família Santos? Heitor havia descoberto tudo. As empresas falsas, os desvios de verba, as assinaturas falsificadas. Ele estava planejando denunciar tudo para a Polícia Federal. Como vocês souberam dos planos de Heitor? Mário tinha contatos na igreja. O padre Francisco comentou com alguém sobre as preocupações de Heitor e a informação chegou até nós. E decidiram assassiná-lo? A princípio, Mário tentou subornar Heitor. Ofereceu dinheiro para ele ficar quieto, mas Heitor recusou. Disse que era questão de consciência. Então decidiram matá-lo junto com toda a família? Mário disse que não havia escolha. Se a família denunciasse o desaparecimento de Heitor, haveria uma investigação. Era melhor que todos desaparecessem juntos. A confissão de Figueiredo foi o suficiente para quebrar também a resistência de Mário Silveira. Confrontado com o depoimento de seu cúmplice e as evidências físicas, ele finalmente admitiu sua participação nos crimes. Delegado, foi uma decisão desesperada. Estávamos envolvidos em algo que havia crescido além do nosso controle. Explique isso. Começou pequeno, apenas alguns contratos superfaturados para complementar nossa renda. Mas depois vieram pessoas de fora, gente de Belo Horizonte ligada a políticos do Estado. Eles queriam usar Águas Claras como base para lavar dinheiro de outras operações. E vocês concordaram? Não tínhamos escolha. Eles deixaram claro que se não cooperássemos, sofreriam as consequências. Quem eram essas pessoas? Não posso dar nomes. Vocês não entendem o perigo que representa mexer com essa gente. Mário, 5 pessoas inocentes foram brutalmente assassinadas, incluindo 2 crianças. Você vai nos dar todos os nomes. Durante as próximas 6 horas, Mário Silveira forneceu detalhes completos sobre a rede de corrupção que havia se instalado em Águas Claras. Envolvida políticos estaduais, empresários de Belo Horizonte e até mesmo alguns membros do crime organizado que usavam a cidade como ponto de lavagem de dinheiro. A família Santos havia sido assassinada não apenas por descobrir corrupção local, mas por representar uma ameaça a uma operação criminosa muito maior. As confissões de Silveira e Figueiredo revelaram que os assassinatos haviam sido executados por 2 pistoleiros profissionais, contratados através de intermediários em Belo Horizonte. A família havia sido morta rapidamente durante o jantar. E imediatamente depois, uma equipe de trabalhadores da construtora Figueiredo havia selado os corpos dentro da parede falsa. Delegado, disse Silveira no final de sua confissão, aquela família não merecia morrer, mas nós estávamos com tanto medo de nossas próprias vidas que tomamos a decisão mais covarde possível. E durante 25 anos, vocês viveram normalmente enquanto 5 pessoas ficaram sepultadas na própria casa. Tentamos esquecer. Tentamos convencer nós mesmos de que não havia outra saída. Mas havia, Mário. Vocês poderiam ter procurado a Polícia Federal, poderiam ter denunciado as ameaças. Em vez disso, escolheram se tornar assassinos. Com as confissões completas e as evidências físicas, o delegado Mendes tinha um caso sólido contra os mandantes dos assassinatos. Mas sabia que seu trabalho estava longe de terminar. Agora, precisaria rastrear e prender os executores dos crimes e desmantelar toda a rede de corrupção que havia custado a vida de uma família inocente. A descoberta na parede da Casa dos Santos havia aberto uma caixa de Pandora, que revelava décadas de crimes que conectavam uma pequena cidade do interior de Minas a esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro de alcance estadual. A justiça para a família Santos estava finalmente ao alcance, mas o preço havia sido alto demais. 25 anos de impunidade e a destruição de vidas inocentes por ganância e covardia.
As confissões de Mário Silveira e Antônio Figueiredo forneceram ao delegado Mendes os nomes dos dois pistoleiros que haviam executado a família Santos: Carlos Nego Ferreira e João Mão Branca Silva, ambos com extenso histórico criminal e ligações com o crime organizado de Belo Horizonte. Através da Polícia Civil da capital mineira, o delegado Mendes descobriu que Carlos Ferreira havia morrido em 2003 durante um confronto com a polícia. Mas João Silva, agora com 67 anos, ainda estava vivo e morava na periferia de Belo Horizonte sob uma identidade falsa. A operação para capturar João Silva foi coordenada pela Divisão de Homicídios de Belo Horizonte, com apoio da Polícia Federal, devido às conexões interestaduais do caso. O delegado Mendes acompanhou pessoalmente a prisão, querendo olhar nos olhos do homem que havia destruído uma família inocente. João Silva foi encontrado em uma casa simples, no bairro Cabana do Pai Tomás, vivendo como aposentado e vendedor de frutas em uma feira local. Quando viu os policiais se aproximando, não tentou fugir. Aos 67 anos, parecia um homem cansado que havia estado esperando por esse momento durante 25 anos. João Silva, você está preso pelo assassinato da família Santos em Águas Claras, em maio de 1988, anunciou o delegado Mendes, enquanto as algemas eram colocadas. Eu sabia que esse dia ia chegar, respondeu João com voz cansada. Já deveria ter chegado há muito tempo. Durante o interrogatório em Belo Horizonte, João Silva surpreendeu os investigadores com sua disposição para confessar completamente os crimes. Diferentemente de Silveira e Figueiredo, que haviam tentado minimizar sua participação, João assumiu total responsabilidade por suas ações. Delegado, eu matei aquela família, eu e o Nego Carlos. Foi o pior erro da minha vida, e não passou um dia em 25 anos sem que eu pensasse neles. Por que vocês aceitaram esse trabalho? Éramos jovens, precisávamos de dinheiro e achávamos que era só mais um serviço. Mário Silveira nos contratou através de intermediários. Disse que era para dar um susto em um contador que estava causando problemas. Mas vocês mataram 5 pessoas. João baixou a cabeça. Quando chegamos na casa, o plano mudou. Silveira disse que o contador havia descoberto coisas demais e que não podia simplesmente ser ameaçado. Disse que toda a família tinha que desaparecer para não sobrar testemunhas. E vocês concordaram? Delegado, eu tinha 42 anos na época, 2 filhas pequenas para criar e devia dinheiro para gente perigosa. Quando Silveira ofereceu 50 mil cruzeiros, parecia a solução para todos os meus problemas. Conte-me exatamente o que aconteceu naquela noite. João respirou fundo antes de começar o relato mais difícil de sua vida. Chegamos na casa por volta das 8 da noite. A família estava jantando, pareciam pessoas felizes, normais. Heitor atendeu a porta quando tocamos e, quando viu nossas armas, tentou proteger a família. Como vocês os mataram? Rápido, o mais rápido possível. Eu não queria que sofressem. Usamos martelos, como Silveira tinha pedido, para que parecesse assalto mal sucedido se os corpos fossem encontrados. E depois? Depois chegou a equipe de construção do Figueiredo. Eles já tinham tudo planejado. Material, ferramentas, projeto para selar o compartimento. Trabalharam a noite toda para esconder os corpos. João, por que você nunca procurou a polícia para confessar? Porque era um covarde. E porque Silveira me ameaçou, disse que se eu falasse alguma coisa, minha família ia sofrer as consequências. E agora? Por que está confessando? João olhou diretamente para o delegado Mendes. Porque não aguento mais carregar isso. E porque aquela família merece justiça, mesmo depois de tanto tempo. A confissão completa de João Silva forneceu os últimos detalhes necessários para fechar o caso. Mas o delegado Mendes sabia que ainda havia uma peça importante do quebra-cabeças. Os mandantes originais em Belo Horizonte que haviam forçado Silveira e Figueiredo a participar da rede de lavagem de dinheiro.
Com base nas informações fornecidas por Mário Silveira, a Polícia Federal identificou 3 figuras-chave da operação criminosa: o empresário Roberto Andrade, o ex-deputado estadual Paulo Mendonça e o advogado criminalista Dr. Osvaldo Teixeira. A investigação federal revelou que entre 1985 e 1995, essa rede havia usado dezenas de pequenas cidades do interior de Minas Gerais para lavar dinheiro proveniente de corrupção, tráfico de drogas e contrabando. Águas Claras havia sido apenas um dos pontos de operação. Roberto Andrade foi encontrado morto em 2008, aparentemente vítima de um infarto. Paulo Mendonça havia fugido para o Paraguai em 1994 e nunca mais retornado ao Brasil. Mas Dr. Osvaldo Teixeira, agora com 74 anos, ainda vivia em Belo Horizonte e mantinha um escritório de advocacia próspero. A prisão de Dr. Teixeira foi realizada em uma operação da Polícia Federal que também apreendeu documentos comprovando décadas de atividades criminosas. O advogado havia sido o cérebro jurídico da operação, criando empresas fantasmas, falsificando documentos e orientando a lavagem de dinheiro em múltiplas cidades. Confrontado com as evidências e os depoimentos de Silveira, Figueiredo e João Silva, Dr. Teixeira finalmente admitiu seu papel na organização criminosa. Delegado, a operação em Águas Claras era pequena comparada ao que fazíamos em outras cidades. A morte da família Santos foi um erro, uma decisão desesperada de subordinados incompetentes. Dr. Teixeira, 5 pessoas inocentes foram assassinadas por causa da organização que o senhor dirigia. Eu nunca ordenei assassinatos. Minha função era apenas a parte legal da operação. Uti, mas o senhor sabia que pessoas como Silveira e Figueiredo estavam sendo coagidas? Sabia que havia pressão para manter a operação funcionando, mas nunca imaginei que chegaria a esse extremo. E quando soube dos assassinatos? Silveira me ligou na manhã seguinte, completamente desesperado. Disse que as coisas haviam saído de controle. E o que o senhor fez? Orientei para manter silêncio total e esperar que a situação se resolvesse sozinha. Pensei que os corpos nunca seriam encontrados. Com as confissões de todos os envolvidos, o delegado Mendes tinha um caso completo contra toda a organização criminosa responsável pela morte da família Santos. Mas sabia que o trabalho mais importante ainda estava por vir. Garantir que a justiça fosse realmente feita. O julgamento dos acusados se tornou um dos mais seguidos na história de Minas Gerais. A mídia nacional cobriu extensivamente o caso, e a pequena cidade de Águas Claras se viu no centro das atenções do país. Mário Silveira e Antônio Figueiredo foram condenados a 30 anos de prisão, cada um por homicídio múltiplo qualificado, corrupção ativa e formação de quadrilha. João Silva, devido à sua confissão completa e cooperação com a justiça, recebeu uma pena de 25 anos. Dr. Osvaldo Teixeira foi condenado a 20 anos por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Além das condenações criminais, a Justiça Federal ordenou o confisco de todos os bens adquiridos pelos condenados com dinheiro da organização criminosa. As propriedades de Figueiredo, as empresas de Silveira e os ativos de Dr. Teixeira foram leilões, e o dinheiro foi destinado a programas sociais de combate à corrupção. A cidade de Águas Claras passou por uma transformação política completa. Novos prefeitos foram eleitos com plataformas anticorrupção. Auditorias independentes foram implementadas em todos os departamentos municipais. E conselhos de cidadãos foram criados para supervisionar as finanças públicas. A casa da Rua das Flores, onde a família Santos havia sido encontrada, foi transformada em um memorial.
A parede onde os corpos haviam sido selados foi preservada como evidência histórica e o local se tornou um centro de educação sobre os direitos humanos e as consequências da corrupção. João Silva, o pedreiro que havia descoberto os corpos, se tornou uma figura respeitada na cidade. Ele doou parte do dinheiro que recebeu pela venda da casa reformada para criar uma fundação em memória da família Santos, dedicada a ajudar famílias de vítimas de violência. O padre Francisco, agora com 80 anos, celebrou uma missa especial em memória da família Santos no 26º aniversário de suas mortes. A igreja estava lotada, com centenas de pessoas que haviam acompanhado o caso e queriam prestar suas homenagens. Heitor, Dolores, Ricardo, Luciana e Dona Sebastiana finalmente encontraram a paz, disse o padre durante sua homilia. Sua morte não foi em vão se servir para lembrar a todos nós que a verdade sempre vence, mesmo quando demora 25 anos para ser revelada. Dr. Antônio Carvalho, o médico legista aposentado que havia preservado evidências por 25 anos, foi homenageado pela Polícia Civil de Minas Gerais por sua dedicação à justiça. Sua recusa em aceitar conclusões fáceis havia sido fundamental para eventualmente resolver o caso. Este caso me ensinou que nunca devemos desistir da verdade, disse Dr. Carvalho durante a cerimônia de homenagem. Por mais tempo que passe, por mais poderosos que sejam os criminosos, a evidência científica não mente e a justiça não prescreve. O delegado Carlos Mendes foi promovido a superintendente regional da Polícia Civil e se tornou especialista nacional em crimes contra a administração pública. Ele frequentemente usava o caso Santos como exemplo em treinamentos para outros policiais sobre a importância de perseverar em investigações difíceis. O que aprendi com este caso, dizia ele em suas palestras, é que a corrupção nunca é apenas sobre dinheiro. É sobre o abuso de poder que pode levar a consequências inimagináveis, incluindo a morte de inocentes. 3 anos após as condenações, o delegado Mendes recebeu uma carta inesperada na prisão. Era de João Silva. Delegado Mendes, escrevo para agradecer por ter me dado a oportunidade de contar a verdade sobre o que fizemos em 1988. Sei que isso não traz a família Santos de volta, e sei que não apaga meus crimes, mas durante estes 3 anos na prisão, tenho usado meu tempo para ensinar outros detentos a ler e escrever. Tenho contado minha história como um aviso sobre as consequências de escolhas erradas. Minhas filhas, agora adultas, finalmente sabem a verdade sobre seu pai. Foi difícil para elas, mas disseram que preferem conhecer a verdade e ter a chance de me perdoar do que viver com mentiras. A família Santos me ensinou que algumas escolhas não podem ser desfeitas, mas que nunca é tarde demais para tentar fazer o bem com o tempo que nos resta. Obrigado por não desistir da justiça. João Silva. O delegado Mendes guardou a carta em seus arquivos pessoais. Era um lembrete de que mesmo nos casos mais sombrios havia sempre espaço para a redenção humana. 10 anos após a descoberta dos corpos, Águas Claras havia se tornado um modelo nacional de transparência municipal. A cidade recebia visitantes de todo o Brasil que queriam aprender sobre as reformas implementadas após o escândalo da família Santos. O memorial na Rua das Flores se tornou um local de peregrinação para famílias de vítimas de violência política e corrupção. A história da família Santos havia se tornado um símbolo da luta contra a impunidade no Brasil. Mariana Oliveira, a arquiteta que havia comprado a casa, nunca chegou a abrir sua pousada. Em vez disso, ela doou a propriedade para a prefeitura e se mudou para Águas Claras, onde se tornou secretária de Planejamento Urbano e uma das líderes do movimento de transparência municipal. Comprei aquela casa para fazer negócio, ela dizia, mas acabei descobrindo algo muito mais importante, que todos nós temos responsabilidade de proteger a verdade e a justiça. Dona Conceição,
A vizinha que havia testemunhado sobre o caminhão na noite dos crimes morreu pacificamente em 2020, aos 85 anos. Suas últimas palavras para a família foram: "Agora posso descansar em paz. A família Santos finalmente teve justiça." O caso da família Santos mudou não apenas Águas Claras, mas serviu como catalisador para reformas na legislação brasileira sobre crimes contra a administração pública. O Marco Legal Santos, aprovado pelo Congresso Nacional em 2018, criou protocolos mais rígidos para a investigação de corrupção municipal e proteção de testemunhas. Hoje, 35 anos após os assassinatos e 22 anos após a descoberta dos corpos, a história da família Santos continua sendo contada em escolas, universidades e programas de treinamento policial em todo o Brasil. Heitor Santos, que havia morrido por se recusar a fechar os olhos para a corrupção, se tornou um símbolo de integridade moral. Dolores, Ricardo, Luciana e Dona Sebastiana, que morreram simplesmente por estarem no lugar errado na hora errada, se tornaram símbolos das vítimas inocentes da violência política. A parede que havia escondido seus corpos por 25 anos se tornou um memorial permanente de que a verdade, por mais tempo que seja suprimida, sempre encontra uma forma de vir à luz. E em Águas Claras, uma cidade que havia aprendido o preço terrível da corrupção e do silêncio, a lição da família Santos ecoa até hoje. Que a justiça pode demorar, mas nunca é tarde demais para fazer o que é certo. O segredo da parede havia sido finalmente revelado, mas seu legado continuaria protegendo futuras gerações da corrupção que havia custado 5 vidas inocentes numa noite de maio de 1988.